Você sabia que a maioria das pessoas perde dinheiro todos os meses, mesmo achando que está no controle das finanças? Semana passada começou uma cliente aqui na consultoria, trabalhadora CLT, salário de R$ 8.000 por mês, sem dívidas, e quando a gente bate o olho assim, de bate-pronto, a vida está aparentemente resolvida. Mas quando a gente se aprofunda nos gastos e nos objetivos dessa pessoa, a gente vê que ela está deixando mais ou menos R$ 1.400 por mês em coisas que não fazem nenhum sentido para ela. É um dinheiro que simplesmente evapora, sem luxo, sem ostentação e sem nada de realização pessoal para essa cliente. E o mais interessante é que ela toma decisões que as pessoas comuns também tomam. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem quando a gente fala de finanças, para que você entenda que não é só sobre gastar demais, existe um problema muito grave em você gastar sem saber onde. E a partir desse vídeo eu quero que você mude um pouco a sua mentalidade sobre o seu dinheiro. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo, pessoas como você que está assistindo esse vídeo aqui do YouTube, e também já cuidei de mais de 120 milhões de reais de pessoas, tanto em corretoras brasileiras quanto em corretoras internacionais. E aí, entrando nessa parte do planejamento financeiro, não saber onde se gasta o seu próprio dinheiro é um dos maiores erros dos brasileiros quando a gente fala de finanças pessoais. E aí existe um dado interessante que eu vou até colocar na tela. Hoje existem cerca de 77 milhões de brasileiros que estão devendo alguma coisa nas finanças. E o resto, mesmo não estando no vermelho, também não tem total controle sobre a vida financeira, em especial sobre a parte de gasto. Isso acontece porque ao longo dos anos a gente foi normalizando alguns erros invisíveis que podem passar muito batidos aí na sua rotina financeira, caso você tenha uma. E nesse vídeo eu quero elencar 4 erros que fazem bastante com que o seu dinheiro vá evaporando aí ao longo dos meses e você nem vê. O primeiro erro é o que eu chamaria de uma fatia mal distribuída. Então você pega o seu dinheiro, você paga as suas contas fixas e o resto você vai gastando até onde dá. Muita gente paga as contas do mês e investe o que sobra. E isso é um erro, de certa forma. Mas também não adianta você decidir quanto que você vai guardar todos os meses se você não consegue arcar com esse investimento que você decidiu. Então você entendeu o quanto que do seu dinheiro você vai gastar para o seu eu do presente, para suas contas e seu custo de vida, o quanto que você vai gastar para o seu eu do futuro, para os seus objetivos, para suas metas como um todo, e o quanto do seu dinheiro você vai deixar para gastar sem peso na consciência de fato. Essa divisão ela é super importante, porque você também precisa ter uma descarga de consciência, vamos dizer assim, né? Nem tudo na sua vida financeira precisa ser muito regrada, mas você precisa construir patrimônio ao longo do tempo. Você sabe que é muito importante você ter dinheiro na sua conta, não só para fazer o seu dinheiro render, claro que isso é muito importante, mas também para você ter tranquilidade de saber que se você precisar de dinheiro, você tem na sua conta. E você saber, por exemplo, que você não vai depender do seu chefe, do seu emprego atual, porque ao longo dos anos você construiu uma reserva de emergência, uma reserva de patrimônio que vai fazer com que você tenha proteções em momentos de imprevisibilidade na sua vida. E a verdade é que sem um plano de distribuição dessa sua renda, vai sobrar sempre zero na sua conta, porque a gente é muito configurado a gastar todo o nosso dinheiro todos os meses, e isso é muito prejudicial para as nossas finanças. Então, via de regra, você já viu uma regra muito, né, que eu não gosto de dizer regra aqui no YouTube, porque cada vida financeira é uma vida financeira. Mas, na medida do possível, dependendo do seu salário, tenta viver ali com cerca de 50% a 60% do seu salário para pagar os seus custos fixos, que é ali aluguel, financiamento, conta de luz, conta de água, gás, internet, telefone, tudo isso que você tem que pagar todos os meses. De 30 a 35, 40% você pode gastar na sua qualidade de vida, que é ali o seu cartão de crédito, gasto sem culpa, né, que você comprar o que você quiser, sem que você perca ali o controle sobre as suas finanças como um todo. E aí os de 10 a 20% é o ideal para você que está começando a investir, de 20 a 30% da sua renda para você que já tem uma renda um pouco maior e que pode investir um pouco mais. Claro que se você somar esses percentuais não vai dar 100%, vai dar bem mais que 100%, mas é importante que você tenha a sua própria regra de acordo com a sua realidade. Então, pô, Pedro, eu ganho R$ 3.000 por mês. Você não vai conseguir viver com 50% do seu salário. É impossível, na maioria das cidades brasileiras, você pagar aluguel, água, luz, supermercado com R$ 1.500. Simplesmente não tem como, tá? Mas você cria uma regra e você tenta seguir essa regra. Então, pô, eu ganho R$ 3.000, eu vou tentar guardar 10% da minha renda e viver com os outros 90%. Isso é bastante plausível para a maioria das pessoas. Você ganha R$ 3.000, você guarda 300 por mês e vive com 2.700. Geralmente essas pessoas conseguem se organizar. Claro que o foco dessas pessoas que ganham R$ 3.000 não é construir patrimônio, é aumentar a renda. E para isso, esses R$ 300 que você guardou, por exemplo, podem ser para você fazer um curso, uma especialização que vão aumentar o seu salário ao longo dos anos. Agora, se você ganha 15, 20, R$ 10.000, já está no momento de você começar a guardar pelo menos 20% da sua renda.
Já está no momento de você começar a ter uma reserva de emergência estruturada e começar a construir patrimônio, seja comprar sua própria casa, seja começar uma carteira de investimentos de longo prazo, porque você já tem um salário bem robusto, bem bacana, que tem margem para você diminuir um pouco a sua qualidade de vida, né, atrasar um pouco a sua qualidade de vida se você está nesse processo de aumento de renda, né, para que você consiga guardar de 20 a 30% da sua renda. Então, dependendo do seu salário, você precisa fazer essa distribuição, fazer essa fatia de com quantos por cento eu vou viver e quantos por cento eu vou guardar na minha conta bancária para eu ter tranquilidade financeira. E você decidir isso e seguir essa norma é super importante e é o primeiro passo e é o primeiro erro que as pessoas cometem, é de não ter essa fatia de distribuição nas suas contas bancárias. O segundo erro tem se tornado cada vez mais comum, que é assinaturas de streamings que você não usa. Não estou falando que não é para você assinar nada, porque eu mesmo assino Netflix, eu tenho Globoplay, eu tenho, enfim, um monte de streamings, mas o ponto é que você geralmente tem um ou dois streams que você assina e você não usa. Saiu algumas estimativas aí que eu dei uma lida na internet que os brasileiros gastam de 150 a 200 reais por mês somente em streaming. Eu tenho certeza que dá para você cortar aí dois ou três streamings que você assina e você não assiste todas as séries, não assiste o catálogo como um todo, tá? Isso, claro, não vai mudar a sua vida financeira, mas vai tirar um pouco do peso desses custos, né? Você vai tirar dinheiro desses streams que você não usa e você vai direcionar esse dinheiro para outro gasto que faça sentido para você. Porque no fim do dia, né, você tem uma renda limitada, você tem um salário, né, limitado, e você tem que resolver sua vida dentro desse salário. E um streaming, ele pode te dar uma certa satisfação, mas aí se você gasta 200 reais em streaming e você corta isso 100 reais, pô, já é uma pizza que você pede no mês, já é um mercado mais luxuoso que você faz no mês. E aí você começa a remanejar sua vida para uma qualidade de vida um pouquinho melhor com o salário que você já tem. O grande ponto é que você não precisa ter streamings que você está pagando e não usa. Isso é um gasto invisível somente na parte dos streamings. Existem outras assinaturas, outros gastos invisíveis, como por exemplo taxas de cartão, taxas de conta, juros de boletos que você atrasa. Todos esses pequenos gastos, geralmente para as pessoas que precisam colocar a vida em ordem, esses gastos fazem toda a diferença. E aí é uma mensagem para você olhar para esses gastos pequenos que somados vão dar um valor de certa forma razoável. O terceiro erro é olhar para o valor da parcela. Não faça isso, pelo amor de Deus, não olha para o valor da parcela, olha para o tamanho da dívida. Muita gente quer comprar, por exemplo, um computador, vai gastar 5 mil reais no computador, que é um computador melhor para jogar, para ter um desempenho melhor, etc. E aí pensa, pô, eu tenho 1.000 reais sobrando no meu orçamento, só para a gente facilitar o cálculo. Então eu faço em 5 vezes de 1.000 reais, eu consigo pagar, consigo ter o meu computador e vida que segue. Só que não, você precisa entender que essa parcela ela cabe no seu bolso, mas é uma forma de pagamento muito ruim, né? Você precisa ter muito cuidado ao parcelar essas compras maiores, porque ela toma uma parte do seu orçamento do futuro. E isso é um ponto muito prejudicial para suas finanças, você contar com dinheiro que você ainda não ganhou. E muita gente olha para esse valor de parcela ou faz compras que não agregam em nada na vida financeira. Posso dar exemplos muito da sua realidade, né? Quantas vezes você entrou na Shopee, comprou um monte de quinquilharia que hoje você nem usa, né? Inclusive, esses bonequinhos aqui de Lego foi comprado na Shopee, foi tipo 10 reais cada um, mas foi um dinheiro que evidentemente não fez diferença, mas é um dinheiro inútil, assim, foi um gasto que foi inútil, porque eu não uso isso aqui para nada, montei uma vez e ficou por aqui mesmo e as coisas funcionam, né? Então, quando você começa a olhar para sua vida financeira e começa a cortar esses pequenos gastos que não fazem sentido, você vai jogando automaticamente o seu dinheiro para aquilo que faz sentido para você, tá? E quando você começa a escalar isso para compras maiores, tipo um videogame, um computador, um telefone novo, essas compras que têm de parcelas um pouco maiores, você começa a ver que realmente faz diferença você abrir mão de algumas coisas que não fazem sentido para você, para conquistar algumas coisas que fazem bastante sentido para você. Então, muito da questão financeira, de novo, não é sobre gastar menos, é sobre gastar melhor aquilo que você já tem. E aí o quarto ponto, o quarto erro que eu julgo que é bastante sério, é as pessoas deixarem dinheiro parado na conta. Sim, ainda muitas pessoas deixam dinheiro na conta corrente do banco. Claro que isso vai fazer diferença mais no longo prazo do que no curto prazo, mas você já ter essa mentalidade de fazer o seu dinheiro render, ela é muito importante, tá? Hoje a gente tem contas digitais que rendem 100% de CDI, que você pode resgatar a qualquer dia, inclusive vou deixar um vídeo nos cards para você ver onde que eu invisto meu dinheiro, e aí você consegue ter retornos. Só para você ter ideia, a cada 1.000 reais que você deixa parado na sua conta corrente, você perde, né, deixa de ganhar 150 reais por ano. Ah, Pedro, é pouco dinheiro. Sim, para um ano é pouco dinheiro, mas estica isso aqui para 20, 30 anos. Então, se você não tiver essa mentalidade de fazer o seu dinheiro render, esse dinheiro que fica parado na sua conta corrente, que você vai usar para deixar ele guardado mesmo, se você não coloca esse dinheiro para render, você vai deixar dinheiro na mesa e você não vai multiplicar o seu patrimônio. Você vai atrasar muito a sua vida financeira, em especial, de novo, quando a gente fala de prazos um pouco maiores.
E a maioria desses erros são hábitos, são crenças, são rotinas que a gente foi criando ao longo dos anos com o nosso dinheiro. E é exatamente nesse ponto que eu mexo muito na vida dos meus clientes aqui da consultoria. A gente monta novas crenças, monta novas estratégias para sair de uma vida financeira atrasada para partir para uma vida financeira mais robusta. Se você acha que está no seu momento de fazer uma consultoria para melhorar a sua vida financeira, seja começar a guardar dinheiro ou seja melhorar os seus investimentos que você já tem, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo e a gente vai traçar um plano exclusivo para você melhorar a sua vida financeira, tanto na parte de organização quanto na parte de investimento. E aí o ponto é que se você se identificou com algum desses 4 erros, comenta aqui para dar uma olhada. Eu leio todos os comentários sem exceção, então vai ser um prazer responder você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entregar para mais pessoas e também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que é desatenta com o dinheiro e que precisa de uma ajuda. E eu vejo você no próximo vídeo.